Querido aluno, querida aluna do TEC, que alegria, estamos juntos para mais um conteúdo, para mais um momento de aprendizado, de interação intelectual. Estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre as garantias provisórias do emprego dentro do tópico maior da extinção do contrato de trabalho. Doravante, vamos nos debruçar sobre outras espécies de estabilidade provisória. Nós estudamos, no tópico anterior, a estabilidade provisória do dirigente sindical, a forma de ruptura e também as circunstâncias de reintegração do empregado ou da empregada ao ambiente laborativo, as hipóteses de reintegração e ainda o estudo do princípio da ultrapetição, da extrapetição, consoante súmula 396, item 2 e artigo 496 do texto consolidado. Agora a gente dá continuidade para falar sobre outras estabilidades. O foco inicial é sobre a estabilidade do membro da Comissão de Representação dos Empregados. Primeiro, o que é que Comissão de Representação dos Empregados não é? Não é sindicato. O sindicato é uma pessoa jurídica de direito privado, de natureza associativa, que vai fazer a representação de uma dada categoria. A estrutura sindical brasileira é composta por sindicato, federação e confederação. O sindicato vai fazer a representação formal dos empregados de uma forma ampla, dentro do princípio da legitimação ampla e restrita dos sindicatos, que tem inclusive a possibilidade de legitimação extraordinária ou substituição processual na esfera processual. Isso é o sindicato, resumidamente. Agora, a comissão de representação dos empregados ela é interna, ela é dentro de algumas empresas que têm mais de 200 empregados, 200 ou mais, e que precisam de uma comissão que os represente, pode ser formada até por uma pessoa, geralmente é formada por mais, e elas vão representar um diálogo que representa os empregados para o seu empregador. Veja, o sindicato pode realizar um diálogo com a empresa ou com um grupo de empresas. Ele pode formar um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho. A comissão de representação dos empregados, não. É apenas uma noção geral de que na comissão de representação dos empregados nós temos um diálogo interno. Não nos esqueçamos ainda, de maneira muito clara, que quando falamos desta comissão, temos que pensar que ela vai obedecer critérios que são estabelecidos na Constituição e também a partir do artigo 510-A do texto consolidado. Mas nosso estudo não é sobre a comissão em si, é apenas um apanhado geral para diferenciá-la do sindicato, mas para falar de que forma se tem estabilidade dos membros desta comissão. Por que estabilidade, professor? Para que possam, com tranquilidade, com leveza, exercer esse munus e assim representar bem os empregados dentro desse diálogo interno com o empregador. Olho na tela, artigo 510-D da CLT. Olha para cá. Artigo 510-D da CLT. O mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados será de 1 ano. O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. O mandato de membro da comissão de representantes dos empregados não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções. Repito, o mandato de membro de comissão de representantes dos empregados não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. Ele está lá trabalhando, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções. Agora, o que mais nos importa, o tópico, parágrafo 3º, diz assim: desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, o mandato esse que é de 1 ano, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal, que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Que a doutrina tem interpretado isso como uma aplicação de justa causa, tá? Principalmente pelo critério disciplinar. Os critérios técnicos, econômicos e financeiros estão sendo discutidos de forma mais ampla, mas principalmente aqui o motivo é disciplinar. Em outras palavras, desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representação dos empregados possui estabilidade provisória. O outro empregado, este aqui mais cobrado em prova, este aqui mais comumente observado nos certames e também visualizado até na vida prática, é o empregado acidentado, o empregado que sofreu acidente de trabalho. Veja,
Quando eu falo empregado acidentado, para fins do direito do trabalho, eu não quero pensar apenas naquela pessoa que sofreu um acidente de trabalho, mas eu quero pensar nesta aí também, naquela pessoa que desenvolveu uma doença relacionada ao trabalho, a chamada doença ocupacional. Vejam, o grande detalhe do empregado acidentado é que esta pessoa gozou de um benefício previdenciário que não é o auxílio-doença, mas o auxílio-doença acidentário. Vou repetir. O grande detalhe do empregado acidentado não é porque esta pessoa gozou um auxílio-doença, mas porque gozou um auxílio-doença acidentário, um benefício previdenciário para quem sofreu um acidente de trabalho ou para quem desenvolveu uma doença ocupacional, uma doença decorrente das atividades laborativas. Porque ficar doente, ser acometido de uma enfermidade, infelizmente, tem critérios genéticos que podem fazer alguém desenvolver um câncer. Alguém pode desenvolver uma doença, uma leucemia, enfim. Esta pessoa terá o benefício previdenciário do auxílio-doença. A diferença é que o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário é devido quando há um nexo causal entre o dano experimentado por aquele empregado ou empregada e a atividade laborativa. Ou ele adquiriu uma doença por conta do seu labor, do seu trabalho, uma doença ocupacional, ou esta pessoa sofreu um acidente de trabalho. A esta circunstância, quando existe alguém que gozou do auxílio-doença acidentário e esta pessoa volta para seu posto de trabalho, é considerada apta 12 meses de estabilidade. É assim que se enxerga, que se observa, nesta primeira impressão e primeiro momento, a estabilidade do empregado acidentado. Olho na tela. Estabilidade do empregado acidentado. O trabalhador que sofre um acidente de trabalho ou desenvolve uma doença relacionada ao trabalho, fica afastado por mais de 15 dias, terá direito ao auxílio-doença acidentário. Então, primeiros 15 dias, ele está em afastamento, mas esse valor está sendo pago pelo empregador, e depois ele vai perceber um benefício previdenciário, o auxílio-doença acidentário. Qual é a duração desta estabilidade? Duração: 12 meses após o retorno ao trabalho, após sofrer acidente de trabalho. Previsão legal e requisitos. Artigo 118 da Lei de Benefícios Previdenciários, a Lei número 8.213 de 1991, somada, justaposta, a súmula, o enunciado da súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho. Esta é a previsão legal e os requisitos para que alguém tenha essa estabilidade, que é de 12 meses após o retorno ao trabalho, após sofrer acidente de trabalho. Detalhe, quando eu falo acidente de trabalho, eu estou sendo genérico, porque a pessoa pode desenvolver uma doença relacionada ao trabalho, que é chamada de doença ocupacional. Qual o critério? Essa pessoa tem direito ao auxílio-doença acidentário. Voltou, considerada apta, 12 meses do seu retorno ao trabalho é período de estabilidade. Desde que cumpra os requisitos do artigo 118 da Lei 8.213 de 91 e da súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos examinar, nesse primeiro momento, o que nos ensina, o que nos diz, o que traz ao sistema o artigo 118. O artigo 118 da Lei de Benefícios. Diz assim: o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, repito, o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente. Vejam, o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida pelo prazo mínimo, pode dar mais, de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção do auxílio-acidente. Quais são os pressupostos? Ficar afastado por mais de 15 dias e receber auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente. Então, quem é que vai ter direito a essa estabilidade? Aquela pessoa que ficou afastada por mais de 15 dias, recebeu o benefício previdenciário auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente.
Esta pessoa terá uma estabilidade no trabalho, ou seja, não poderá ser despedida sem justa causa, garantia provisória do emprego de 12 meses. De 12 meses. Ainda sobre esse conteúdo, é imprescindível a análise do enunciado da súmula 378 do TST, comumente cobrado em prova. Então, atenção, venha comigo. Súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho, estabilidade provisória, acidente do trabalho, artigo 118 da Lei número 8.213 de 91. Estabilidade provisória, acidente do trabalho, artigo 118 da Lei número 8.213 de 91. Inciso 1. É constitucional o artigo 118 da Lei número 8.213 de 91, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. Vou repetir. É constitucional o artigo 118 da Lei 8.213 de 91, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. Primeira coisa é que essa lei aqui é constitucional, esse artigo. Inciso 2. São pressupostos para a concessão da estabilidade. Ou seja, quais são os requisitos, os pressupostos? Afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio acidentário. Quais são os pressupostos para que alguém tenha estabilidade? Ficou afastado por período superior a 15 dias, 16 dias ou mais, e percebeu o auxílio-doença acidentário. Salvo, ou seja, exceto se constatada após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Porque às vezes a pessoa sai do emprego, tem lá um problema, a patologia sai, e depois descobre que aquela doença que foi gerada é uma doença ocupacional, desenvolveu LER, por exemplo. E constata-se que há um nexo de causalidade entre aquela doença desenvolvida e o trabalho realizado, quem trabalhou com agentes bacteriológicos, etc. Então, neste caso, mesmo tendo tido um acidente, a doença ocupacional vai legitimar a concessão da estabilidade. Inciso 3. Vou para cá. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado, vamos repetir, isso é muito importante, isso cai em prova. Cai em prova. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado, ou seja, aquele onde as partes sabem de antemão qual é o termo do contrato, quando é o seu fim, acontecimento futuro e certo. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente do acidente de trabalho previsto no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Então vamos resumir. Já vimos que a empregada gestante ela tem direito à estabilidade, mesmo que o contrato que ela tenha firmado tenha sido um contrato por prazo determinado. Então vamos lá, empregada gestante engravidou durante o período de contrato de experiência. Tem estabilidade? Tem. Empregado acidentado, período de experiência, sofreu acidente. Tem estabilidade? Tem. Qualquer que seja a modalidade de contrato por prazo determinado, à luz do item 3 da súmula 378 do TST, dará direito à estabilidade a este empregado acidentado. Veja comigo. O empregado submetido a contrato de trabalho por prazo determinado, o empregado submetido a contrato de trabalho por prazo determinado, goza da garantia provisória de emprego decorrente do acidente de trabalho. Ou seja, se você foi contratado por um contrato, vamos dizer, de safra, um contrato por prazo determinado de um ano, para trabalhar nas lojas final do ano pela transitoriedade do serviço, para trabalhar ali naquele período apenas do Carnaval, do São João, na fábrica de panetone só no Natal, se ainda assim sofreu um acidente de trabalho ou desenvolveu uma doença ocupacional, este empregado ou empregada terá direito à estabilidade. Item 3 da súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho. O empregado submetido a contrato de trabalho por prazo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente do acidente de trabalho
prevista no artigo 118 da Lei número 8.213 de 91. Ou seja, da mesma forma que a gente viu com a empregada gestante, também aplica-se o mesmo raciocínio para o empregado ou empregada acidentado. Afastamento superior a 15 dias. Percepção de auxílio-doença acidentário, direito à estabilidade. Percepção posterior de que é uma doença ocupacional, uma doença que foi criada, ocasionada, que a gente faz o vínculo, o nexo causal com o trabalho, direito à estabilidade. Essa estabilidade aplicar-se-á até mesmo se o contrato em que figura o empregado tenha sido o contrato por prazo determinado, item 3 da súmula 378 do TST. Ainda dando continuidade aos nossos estudos sobre a estabilidade, nós agora vamos nos debruçar sobre a estabilidade do membro da CIPA. Estabilidade do membro da CIPA é o nosso próximo tópico aqui, que a gente não vai deixar de falar. Olha para cá, membro da CIPA. É constitucional a estabilidade do membro da CIPA. Somente se aplica a estabilidade para membro da CIPA indicado pelo empregado. Professor, o que é CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA é composta de forma paritária? Sim. A CIPA tem representantes dos empregados e dos empregadores. Legal, professor. Mas me diz uma coisa, todos têm estabilidade? Não. Apenas o cipeiro, apenas o membro da CIPA é representante dos empregados. Porque o representante dos empregadores tem gozado da confiança do empregador e pode ser tirado, trocado a qualquer momento. Não tem estabilidade. Quem tem estabilidade é o membro da CIPA que representa os empregados. Esse é um parâmetro muito importante que não pode ser esquecido por vocês. Tá bom? Olha para cá. O membro da CIPA indicado pelo empregador não tem estabilidade. Repito. O membro da CIPA, indicado pelo empregador, não tem estabilidade. O membro da CIPA, indicado pelo empregador, não tem estabilidade. Não erre isso na prova, dou um piteleco no olho. Não pode errar isso aí. Qual é o membro da CIPA que tem estabilidade? O que representa os empregados. Para a despedida por justa causa do cipeiro, não é necessária a propositura de inquérito judicial de apuração para falta grave. Olha para cá. Desnecessária a propositura de inquérito para apuração de falta grave. Não precisa propor o inquérito. No RH da empresa, falta grave realizada, apresenta-se então a despedida por justa causa. Onde é que está a previsão normativa, a previsão legal da estabilidade do membro da CIPA? Está no artigo 10º, inciso 2, alinhado ao ADCT, e artigo 165 da CLT. Olha o que diz aqui o ADCT. O ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 10º. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição. Inciso 2. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Item 2. A linha A. Do empregado eleito para cargo de direção de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o fim do seu mandato. De empregado eleito para cargo de direção de CIPA, Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, desde o registro da sua candidatura até um ano após o fim do seu mandato. Muito parecido, né, com o dirigente sindical. Olhe para cá. Ele foi eleito para o cargo de direção. Ele não foi indicado pelo empregador. Porque o empregador pode indicar o empregado para ser seu representante. Aqui ele foi eleito por quem? Pelos demais empregados, para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É esse aqui que tem estabilidade, repito. O membro da CIPA, representante do empregador, não possui estabilidade. Quem possui? O membro da CIPA, eleito pelos empregados, para representar os interesses jurídicos dos empregados. Artigo 163 do texto consolidado da CLT diz assim: será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas. Artigo 164. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados,
de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior. Parágrafo 1º. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por ele designados. Ele é colocado lá, não tem eleição nenhuma. O empregador escolhe, vai lá, fica lá. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical. Isso é muito legal, porque não exige a filiação do sindicato. Exclusivamente os empregados interessados. Ou seja, se você disser não quero participar, você não participa. Do registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, estabilidade. Professor, várias pessoas concorreram, registraram a candidatura. Todo mundo tem estabilidade naquele momento? Sim. Quem é que permanece com estabilidade? Quem ganha. Quem é eleito. E quem perdeu a eleição pode ser despedido sem justa causa? Pode. Tudo bem? Ao mesmo raciocínio que traçamos anteriormente quanto ao dirigente sindical. Parágrafo 5º diz assim: o empregador designará anualmente, dentre os representantes, o presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o vice-presidente. Vamos repetir. O empregador designará anualmente, dentre os seus representantes, o presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o vice-presidente. Estabilidade do membro da CIPA, tópico aqui que nos interessa. Vamos para cá. Os titulares da representação dos empregados na CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. O mesmo raciocínio que vimos nos membros da Comissão de Representação dos Empregados. Suplente. O suplente goza de garantia de emprego. Extinto o estabelecimento empresarial. O membro da CIPA pode ser dispensado, sendo impossível a reintegração e indevida indenização no período de estabilidade. Então, olha só. Membro da CIPA tem estabilidade? Tem. Pode ser despedido sem justa causa, arbitrariamente? Não. Apenas por uma justa causa. Quando é que é essa estabilidade? O registro da candidatura até um ano após o fim do contrato. Essa estabilidade é só para o titular, também alcança o suplente. Também alcança o suplente. E se for extinto o estabelecimento empresarial, não tem direito a nada. É assim que se resume a estruturação do cipeiro. Cipeiro, representante dos empregados. Repito, o cipeiro que tem direito à estabilidade é o cipeiro, representante dos empregados. Súmula 339 do TST. Olhe para cá. O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no artigo 10º, inciso 2, alineado ao DCT, a partir da promulgação da Constituição de 88. O suplente da CIPA goza da garantia prevista no artigo 10º, inciso 2, alineado do ADCT, a partir da promulgação da Constituição Federal de 88. Ou seja, o suplente vai gozar dos mesmos direitos que o titular. Inciso 2. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades do membro da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa, claro. Se é para prevenir acidente, a empresa tem que estar em atividade. Se a empresa fecha, quebrou as pernas, está sem dinheiro, foi a recuperação judicial, não conseguiu, entrou em falência, tem que fechar, extinguir o estabelecimento. É justo que eu esteja ali pagando um cipeiro para prevenir qual acidente? Não tem. Não tem razão de ser. Perde a lógica, perde o seu sentido ontológico. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração indevida e indenização do período estabilitário. Então, o membro da CIPA tem estabilidade, registra a candidatura até um ano após o fim do mandato. Os suplentes do membro da CIPA também têm estabilidade. E, muito importante falar, extinto o estabelecimento, não há de se falar de qualquer indenização ou exigência de reintegração. Por fim, não se esqueçam de forma alguma, o membro da CIPA que tem direito à estabilidade é o membro da CIPA que representa os empregados, que existem aqueles cipeiros que são ali determinados, indicados pelo empregador, que inclusive anualmente escolhe o presidente, ao passo que os empregados elegem o vice-presidente. Essas são as considerações gerais sobre esta parte de estabilidade. Vamos seguir para mais blocos, para mais conteúdo.
traçando outras espécies de estabilidade provisória para que o conteúdo fique justo e amplo para o seu aprendizado, para o seu enriquecimento cultural, intelectual e para a sua aprovação no concurso. É sempre um prazer servir a vocês, meus alunos, minhas alunas, meus queridos e minhas queridas do Tec Concurso. Um abraço.